Gente, a nossa disciplina de processos biológicos, tá? Então, ela é uma disciplina que não vou dizer que ela condensa, vamos dizer que ela contempla muitos assuntos, né? Enfim, a gente vai ter assuntos de bioquímica, assuntos, então, de biologia celular, de biologia molecular, tudo numa disciplina só. Óbvio que pensar dessa forma, uma disciplina que parece ser tão complexa e que agrega tanta coisa, ela vai ser difícil. Eu já encorajo a vocês a pensarem que não vai ser tão difícil assim. Uma, porque a gente tem um materialzinho de apoio, né? O material de apoio é o HTML, o material de apoio são os videozinhos, os exercícios, as atividades que eu vou programar junto com a professora monitora, tá? Que a gente vai... Ontem nós recém nos conhecemos, né? Então a gente vai começar a alinhar as atividades para vocês fazerem, referente às aulas, tá? E, obviamente, a gente tem esse encontro, que só eu acho que é uma coisa muito interessante em pensar em disciplina EAD, que tem, sim, pelo menos um encontro na semana, que a gente possa, então, trabalhar algumas questões, tá? Eu acho bem legal isso aí. Enfim, e pelo que eu estou vendo aqui, vocês comparecendo em massa, é muito bom isso, né? É interessante, cara. Às vezes tem uma coisa que a gente leu no material, enfim, que não ficou bem compreendido ou achou muito difícil, com a explicação às vezes dá uma clareada, né? Então é para isso que serve então essas aulas de 1 hora que a gente vai ter então semanal, tá? Organização. A organização é tudo, né? Enfim, tudo pensando numa disciplina em AD, numa disciplina presencial, a organização é tudo para quem estuda, né? Vocês mesmos já devem ter percebido. Então, pensando na organização, o que eu resolvi fazer? Tá? Eu resolvi trazer aqui, então, deixa eu pegar aqui o apontador, a aula estruturada, né? Porque como é aula à distância, se eu souber o que está acontecendo, 15 minutinhos para a gente conversar sobre a disciplina, tá? Nós vamos ter aqui um desenvolvimento que é falar sobre o assunto da aula de hoje, que são as estruturas químicas que compõem a célula, e a gente encerra lá no finalzinho, lá, faltando uns 10 minutinhos para acabar a aula, essa 1 hora, a gente vai retomar esses objetivos para ver se a gente pegou alguma coisa, tá? Então é uma questão bem reflexiva, né? Tipo, eu acho que não está bom ainda, né? Então eu tenho meu material de apoio. Eu tenho então o livro, né, que a gente vai colocar também lá as referências para quem quiser dar uma aprofundada a mais, né? O povo que gosta de ler um pouquinho mais além, né, do que está sendo oferecido, ofertado aí pela disciplina, nós vamos fazer isso também. Então cada um tem a sua conduta, né? A disciplina EAD ela é bacana porque a gente se autogoverna, vamos dizer assim. Claro, tem um direcionamento, mas a gente muito escolhe o que quer fazer. Tá lá. Vamos adiante, então. Falando ainda em organização, né? Então, a gente tem aqui um cronograma, né? Esse cronograma aqui, tipo, eu vou sempre trazer ele na aula. Por exemplo, tá pintadinho aqui de amarelo no dia 19, né? Que é a monitora não, que é a professora tutora, né, da disciplina. E as organizações que a gente vai ter, então, no momento que a gente se reunir, é bolar atividades referentes a esse conteúdo, que é um conteúdo, vamos dizer que é o denso, né? E as atividades vão ser, na maioria das vezes, voltadas para as nossas questões profissionais. Então, eu, como futuro fisioterapeuta, eu, como futuro dentista, né, ou ser profissional de odontologia, fisioterapeuta, esteticista né, e cosmetólogo, né, eu, como futuro médico veterinário, o que eu preciso saber sobre aminoácidos? Em que diferença vai fazer isso na minha vida profissional? Então, a gente vai trazendo desses assuntos, com essas atividades, né? Alguma coisa que eu chamo bem, num termo bem assim, que vocês vão gostar, que a gente mira e dá no meio. O meu objetivo é esse. Eu tenho que saber proteína, né? Sou da área da saúde, tem esses assuntos, mas para a minha vida profissional isso tem relevância porque aí eu consigo, então, justificar, tá? Então, as nossas atividades, elas vão ser todas, ou melhor dizendo, na maioria das vezes, voltadas para isso, tá? Então, que fique bem nos traz, tá bom? Vamos começar, então, a falar sobre o conteúdo, tá bom? O que eu resolvi fazer? Eu poderia ter trazido aqui slides diferentes do nosso conteúdo, mas eu resolvi trazer os mesmos elementos. Quais são esses elementos? São as imagens que a gente tem, então, disponíveis no nosso material.
para não ter nenhuma confusão, mas explicou de um jeito e lá no material está de outro, então eu trouxe as mesmas imagens, tá? Justamente que é para que a gente não se sinta em hipótese alguma perdidos, né? Aqui a gente tem que enxergar as coisas como se fossem mais palpáveis, fáceis, ou seja, eu consigo me aproximar do conteúdo, eu já tenho um contato, né, com esse meu material, que eu já vi previamente, e ele está sendo explicado aqui agora, tá? Então é toda uma trama, uma costura, que eu pensei que eu acho que é a fórmula para dar certo, tá? Pensando aí nos nossos encontros. Bom, essa imagem, para nós, ela é representativa e ela vai ao encontro do que a gente tem a falar, né? Porque a gente conhece a matéria, né? Então, aqui eu estou pegando a pontinha do meu dedo, né? E aqui eu tenho uma unha. Essa unha aqui, ela tem uma constituição, ela tem uma proteína aqui, ela tem uma constituição química, e se eu for chegar na unidade dessa estrutura, ou melhor dizendo, dessa matéria, que dos elétrons, né? Que são as cargas negativas, e aqui está escrito que elas orbitam ao redor de um núcleo que tem carga positiva, né? Como se fossem planetas ao redor do Sol, né? Então, esse é o modelo mais clássico que a gente tem, então, de átomos que, como eu disse, constituem matéria. Mas o mais, digamos, desculpa eu ser chato já no início, né? Mas é que, enfim, para não atrapalhar o resto, tá bom? Vamos adiante. Então, nesse nosso modelo de Bohr, né, então a gente tem aqui uma molécula que é de extrema importância, né? Todos nós sabemos o quanto... E essa hidratação, ela vai fazer bem para a minha pele, ela vai fazer bem, inclusive, para o meu fluxo sanguíneo, né? Para os movimentos digestórios, enfim, água é vida, né? A gente tem uma constituição muito grande de água, o nosso organismo ele é feito muito de água, justamente porque a água tem uma característica muito peculiar, que é o próximo slide, mas o arranjo da água, que como a gente está observando, a água é matéria, né? Aqui tem um copo de água, a matéria, então, nesse caso aqui é formada por moléculas, essas moléculas aqui, então, unidas, como o oxigênio e o hidrogênio, aqui representados como átomo. Então, essa linha de raciocínio a gente tem que ter. Constituiu matéria, seja ela água, proteína, outra substância, se a gente chegar na unidade constitutiva, a gente vai chegar no átomo. Que nos persegue até aqui, que é a tabela periódica, a gente tem uma distribuição de muitos elementos químicos com diferença de eletronegatividade. Bom, aqui está o oxigênio, ó, e aqui está o hidrogênio. Eles estão em lados, vamos dizer, opostos. Se a gente analisar aqui de novo aqui a eletrosfera do oxigênio e do hidrogênio, eu tenho mais carga negativa, então, aqui, mais elétrons no oxigênio comparado com o hidrogênio. Então, é muito mais fácil o oxigênio doar elétrons, compartilhar elétrons, do que o hidrogênio. Então, por isso, ele é eletronegativo. E aqui o hidrogênio é eletropositivo. Esse conhecimento, eu vou voltar aqui depois, tá? Ele é importante para a gente compreender esse slide aqui, tá? Aqui a gente tem, ó, a água, né? Ou seja, a água molecular, a reação que forma a água, né? Ou seja, são duas moléculas de hidrogênio com uma de oxigênio, duas moléculas de água. Ou seja, representação gráfica aqui, ó, duas bolotinhas unidas formando hidrogênio e uma de oxigênio, formou a água. Mas observem aqui que a água, ó, ela tem, vamos dizer aqui, um ângulo. Aqui, ó, 104,5, formados, então, ou seja, como se fossem duas perninhas aqui, né, pelo hidrogênio. Por que isso? Justamente pelo que eu acabei de explicar ali dos outros slides. Mais negativo, eletronegativo. Olha aqui onde é que está o oxigênio no vermelho. Não tem esse sigma menos aqui? É o símbolo, o nome, tá? Sigma. Sigma menos diz que o oxigênio ele tem uma região mais negativa, né? Ou seja, e o hidrogênio, ó, por ser eletropositivo e ter menos cargas negativas em comparação, ele tem, então, no caso, né, uma região positiva. Gente, positivo e negativo é diferente uma coisa da outra. Então, eu posso dizer que existe um polo positivo e um polo negativo. Por existirem polos, tá? Ó, vamos usar uma palavra que está bem na moda aí, né? Polarização.
por existirem polos, ou seja, a água é uma molécula polarizada, porque ela tem, ó, positivo e negativo, eu vou chamar ela de molécula. As moléculas unidas aqui de mãos dadas, elas são, então, polares, elas são hidrofílicas, ao passo que o óleo, ó, que uma molécula de óleo, tá até uma cor de óleo aqui, eu não posso me misturar porque eu sou hidrofóbico. Se ele é hidrofóbico, então ele é apolar. Então, polaridade da molécula de água, a gente compreende também dessa forma, tá? Bom, antes de a gente voltar, então, nesse slide aqui da tabela periódica, né, vamos a algumas considerações. Também lá do ensino médio, também lá do meu conhecimento de mundo, né, eu já ouvi falar em substâncias orgânicas e inorgânicas. É óbvio que eu já vou antecipar bastante que as moléculas orgânicas, para nós, para a aula de hoje, para o conhecimento de mundo que eu tenho, que eu vou desenvolver, que eu vou trabalhar ao longo da minha trajetória profissional, porque eu vou temos eletrólitos, né? Esses eletrólitos, que pode ser o sódio, pode ser o potássio, pode ser um íon cloreto, né? Inclusive, isso está presente, gente, lá nos nossos neurotransmissores. O ácido estomacal, né? Para quem já jantou, gente, deve ter gente que nem conseguiu ainda, né? Já caiu de cara aqui na aula, nem conseguiu comer nada ainda. O ácido estomacal que é produzido quando a gente se alimenta, isso acontece porque tem o ácido clorídrico ali, né? O ácido clorídrico é matéria inorgânica, né? Ou seja, aliás, é uma substância inorgânica. Então, a gente vai tendo essas ideias que a química, né, das células, ela, da vida, ela nos auxilia, inclusive, a compreender muitos processos biológicos e fisiológicos, né? Mas nesse sentido. Muito bem. Voltando, ó, se ficou bem claro aqui o papel da água, ó, a água como ela é o palco das nossas reações químicas, ela é o palco das nossas reações químicas por essa característica, né? Ou seja, ela é hidrofílica, ela é polar, vamos dizer que ela aceita a maioria das coisas, né? Ou seja, tudo é possível de se misturar em água. Até a sujeira do corpo da gente, quando misturado com o sabão, a água tira, para ver a importância, né? Pensando assim de forma bem objetiva e prática. Agora vamos voltar aqui nesse slide. Opa, dar uma trancadinha. Pronto. O que nós temos aqui? Que é a tabela periódica dos elementos. Aqui a gente já tem um UFA, né? UFA, não vou precisar decorar a tabela periódica? Não vai, né? Porque, olha, intrinsecamente, ou quase sem perceber, a gente já tem noção, né, que numa disciplina de nível superior, como a nossa, enfim, né, a gente vai trabalhar muito com esses átomos aqui, com esses 4 elementos, melhor dizendo, que é o hidrogênio, o carbono, o nitrogênio e o oxigênio, porque eles representam, como está escrito aqui, mais de 95% do peso de um organismo. Então, se um corpo humano, se um corpo animal for então desidratado, né, for então analisado quanto ao seu peso, né, seco, a gente tem 95% de constituição desses elementos, né? E são os elementos que compõem a matéria, a maioria das vezes, aliás, 99,9% da matéria orgânica, né? Que a gente vai daqui a pouco conversar melhor, tá? Em detrimento do que a gente viu aqui, ó, a gente pode localizar o hidrogênio, o carbono, olha, o carbono, o nitrogênio e o oxigênio, ó, são esses 4 principais, mas a gente tem outros também que participam de processos importantes, como eu acabei de falar a respeito do sódio, né? Como a gente fala em sódio no nosso dia a dia, né? Não te alimenta com a comida muito salgada, né? Come a tua batatinha frita lá, ok, sexta-feira pode, fim de semana pode, mas não atrolha, né? Não toca ali, então, sal de cozinha por causa do sódio, né? Porque a gente sabe que o sódio, ele é importante, com certeza, né? Inclusive, em outras disciplinas, além dessa, né, a gente vai ver o quanto o sódio é importante para a regulação, né, de muitas funções fisiológicas. Só que tudo que em excesso é prejudicial, né? Mas o sódio, sim, ele é importante. Da mesma forma que o potássio, gente, que o cálcio, né? Quantas vezes a gente já ouviu falar que tem uma senhora que está com uma osteopenia, ou então está fazendo uma osteoporose, que ela precisa de um tratamento fisioterapêutico, assim, assado, em função das suas limitações que a doença, então,
impõe, está relacionado com cálcio, ou seja, ela está passando por um processo de desmineralização óssea, que é perda de matriz, então, inorgânica, ou seja, do osso. Ela está, então, de fácil digestão, difícil digestão, de alto índice glicêmico baixo, isso aí não importa. Mas eu tenho uma fonte de carboidrato, churrasco aqui é muito, né, comum, enfim. E também uma fonte de gordura, né? Que pode ser o colesterol, que está lá na gema do ovo, pode ser o óleo de oliva, que tem gordura insaturada, e por aí vai, tá? Então, esses representantes, gente, são a matéria orgânica, que a gente vai ver agora. Então, a proteína, carboidratos e lipídios. Estão presentes nas células? Óbvio que estão. Então, a gente ingere esses alimentos para a nossa provisão energética, para a manutenção das nossas funções corporais e estruturais. Falei, então, em proteína, né? Falei em proteína, eu lembrei da característica principal dela, que eu acabei de comentar. Ela é grande, ela é uma macromolécula, tá? Por ela ser uma macromolécula, ela tem um peso molecular bem grande, né? E vamos dizer que ela é uma estrutura mais complexa se comparada com um elemento químico, por exemplo, tá? Então, a gente tem na constituição das proteínas as suas unidades constitutivas. Então, uma proteína ela é constituída por aminoácidos. Então, o nome do constituinte de uma proteína é aminoácidos. Para ficar bem lúdico, bem compreendido, eu tenho aqui uma cadeia polipeptídica, tá? É a mesma coisa que proteína? Em parte sim, porque ela é poli, ela é muito cheia de aminoácidos. Então, cada uma dessas bolotinhas coloridas aqui, eu vou considerar que é um aminoácido. Tanto que a gente vai pegar essa bolotinha verde aqui, ó, e vai ampliar ela e vai identificar ela como aminoácido. Ah, isso é um aminoácido da mesma forma que a vermelha, que aqui a laranja, a amarela, blá, 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 tá? E observem que esses aminoácidos estão todos associados. Tem um fiozinho preto ali que está juntando uma bolotinha na outra. Por isso aqui é uma cadeia, né? Ou seja, uma sequência. Desses aminoácidos, tá? Isso aqui é uma representação gráfica, obviamente, né? A gente tem essa estrutura química aqui, então, para o aminoácido. Então, o aminoácido ele tem uma identidade. E a identidade do aminoácido, eu começo a enxergar essa identidade com esse carbono que eu chamo de carbono alfa, né? Então, o carbono alfa, que ele é associado com os ligantes, né? Ou seja, esse NH2, esse C, dupla OH e esse R, eles têm nomes, essas estruturas, para a gente poder, então, identificar, né? Ou seja, que é um aminoácido. Lá está o nosso carbono alfa, aqui está o grupamento amina, aqui está o grupamento carboxílico do meu aminoácido, e aqui a gente tem a cadeia lateral, que eu chamo de R. E é esse R aqui, que se eu trocar a substância que precisa se ligar ali, vai dar um nome no aminoácido. Se é triptofano, se é a valina, a isoleucina, né? Ou seja, e a leucina, se é a glicina, enfim, né? Se é o ácido aspartico, tudo isso são aminoácidos. E o nome deles troca em função do que liga aqui nesse R. Eu tiro esse R, coloco uma substância química ali, eu dou o nome para o aminoácido. Então, essa é algum grupo de aminoácidos para tentar achar alguma coisa relacionada com a sua profissão, né? Exercitar isso aí para a gente trazer como atividade, tá? Bom, eu vou trazer aqui, então, os exemplos, né? Dos que estão aqui com a linha tracejada e a linha contínua. Os que estão com linha tracejada, eu chamo eles de essenciais. E a linha contínua, os não essenciais. Qual é a diferença primária entre o não essencial e o essencial? Essencial é aquele que eu preciso. É essencial que eu coma alguma coisa para ter, proteína principalmente, né? Para que eu possa ter, então, esse aminoácido. Já os outros não. Esses de linha aqui contínua, eles estão presentes no nosso corpo, nosso próprio organismo pode, então, sintetizar, tá? Vamos pegar uns exemplos aqui. Vamos ver o pessoal que está acostumado aí com academia. Isoleucina, leucina, né? E valina. Onde é que eu encontro isso? No meu pote de BCA. Então, os branched
chain amino acids, ou seja, os aminoácidos de cadeia lateral ramificada. Gente, olha só como é conhecimento de mundo as coisas também. Cadeia lateral ramificada são esses 3 aqui, tá lá no meu pozinho que eu tomo depois do meu treino, né? Quem toma, né? Enfim, o triptofano, importantíssimo, que é um precursor de neurotransmissor como a serotonina, né? Ou seja, um neurotransmissor super conhecido aí, tá? A glicina, da mesma forma, é importante porque ela está presente nas moléculas constituintes, né? De colágeno, né? Aqui é a fenilalanina, né? A fenilalanina também é importante para alguns processos de doença, como a fenilcetonúria, né? Ou seja, o indivíduo que é geneticamente diagnosticado com fenilcetonúria, ele não pode nunca ter contato com esse aminoácido, porque ele pode trazer, assim como as maiores consequências, né, para essa doença, problemas mentais, né? Ou seja, debilidades mentais. Aqui a gente tem a tirosina também, estou passando aqui rapidinho, tá? Tirosina que está presente, obviamente, né, como precursor dos hormônios da tireoide, por isso o nome tirosina, né? Aqui a cisteína, presente na estrutura do cabelo, das proteínas fibrosas, né? Então, inclusive, aqui a cisteína é importante para formar aquelas ligações fortes, né? Que dá a estrutura do cabelo ser liso, crespo, ondulado, tá? Guardem bem esse nome já. Se a ligação ela é peptídica, eu estou falando de proteína, porque lá nos carboidratos vai aparecer uma outra ligação, né? Enfim, e a gente vai chamar ela de outro nome que não peptídica, só para a gente não confundir. Mas vamos guardar já isso aqui agora, tá? Peptídica, proteína. Muito bem. Falando de proteína e estruturas de proteínas. Bom, bem a senhora, ouvida. A gente tem aqui um trecho, tá, de uma proteína, de um polipeptídeo, tá? Então aqui o Rzinho aqui, ó, R1, R2, R3, está me sinalizando que eu tenho então realmente 3, ó, pontilhadinho aqui, tá? 3 aminoácidos diferentes que foram unidos para formar então o trecho dessa proteína, e aqui estão eles, ó. 1, 2 e 3. E a sequência a gente já conhece, vai precisar passar por processos de dobramentos, né? Para até originar outras estruturas, como a secundária, a da primária, né? Em que a gente tem somente uma sequência de aminoácidos. Essa sequência de aminoácidos, quando nós observamos interações que são chamadas de pontes de hidrogênio, ligações de hidrogênio, né? Que ocorrem entre, né, ou seja, moléculas de oxigênio e hidrogênio presente aqui no nosso trecho de aminoácidos que a gente pode exemplificar. Uma folha beta, isso aqui não parece uma folha de livro? Vamos fechar o livro, uma sanfona aqui, né? Como se fosse uma folha. Por isso que o autor, no caso que descobriu essas estruturas, chamou de hélice e de folha, né? Alfa-hélice e folha beta são as estruturas, né, que compõem, aqui no caso na classificação, a estrutura secundária. A partir da estrutura secundária, eu tenho a terciária. E aí a gente tem um nível de interação entre esses aminoácidos presentes nessa cadeia um pouco mais rebuscado. E aí quem interage são os grupos R, aqueles mesmos grupos que a gente viu então ali para formar o aminoácido no lugar do R, tá? Então vamos pensar nesse novelinho que a gente está vendo aqui, ó, isso aqui é uma estrutura secundária. Terciária, melhor dizendo. E aqui, ó, a gente observa partes de hélice, partes, então, de folhas beta, muito importantes para manter a estrutura terciária, que são as forças de Van der Waals, as pontes de sulfeto, que são importantíssimas, as ligações iônicas e também as interações hidrofóbicas. Dando aqui, no caso, um close nas pontes de sulfeto, né? Eu tenho aqui, ó, 2 letras S de enxofre, que está lá naquele aminoácido cistina, né, que a gente viu, cisteína, melhor dizendo. Então, essa ligação de sulfeto, ela é realizada entre 2 átomos, 2 elementos aí de enxofre, e é o que vai dar, então, a estrutura forte da proteína, né? A proteína, por exemplo, do cabelo, a queratina, o cabelo é crespo, porque tem uma conformação dessas pontes de sulfeto, que são orientadas geneticamente, né? Ou seja, para ter aquele cabelo crespo. O que se faz com o alisamento? Se quebra essas pontes, né? Se desfaz essas pontes e depois, obviamente, se sela o cabelo para reforçar uma nova configuração dessas pontes de sulfeto para o cabelo ficar liso,
Então, um exemplo prático que a gente tem aí desse entendimento, né? Ou seja, fora outros, né? A gente vai relacionar também com a desnaturação. E aqui a estrutura quaternária, né? Que são associações de estruturas terciárias, e a gente vai ter aqui como subunidade. Um exemplo que a gente pode ter de estrutura quaternária já aqui presente, ó, é a nossa enzima e estrutura quaternária. Ou seja, tem associação ali, então, de proteínas formando. Gente, sobre a desnaturação, tá? Sobre a desnaturação, eu tenho uma desnaturação quando eu tenho alguns agentes que vão mudar a forma da minha proteína e assim, então, as suas funções, tá? Porque o que acontece? Temperatura elevada, um exemplo, né? Ou seja, acidez, substâncias químicas corrosivas, né? Rompem essas ligações. Aqui é setinha, ó. Rompem essas ligações e a estrutura da proteína, uma vez, ó, ativada dessa forma, quando ela está desativada, pronto, gente, acho que agora deu certo. Tinha uma ali que eu consegui fazer isso. Mais uma coisa que eu aprendi. Obrigado. Bom, gente, indo adiante, então, né, exemplo de proteína que a gente tem aqui é enzima, tá? A enzima é uma proteína. Nesse caso aqui, no modelo de chave e fechadura, a gente já vai pensando numa função para uma proteína, essa é a enzima. E o que as enzimas fazem? Elas aceleram as nossas reações, né? Então, sempre o exemplo que eu dou que é referente para essa nutrição, né? Por que eu dou esses exemplos? Porque a gente come, né? Então, a gente tem uma familiaridade com o sistema digestório, com os alimentos, que é muito grande. Então, tudo aquilo que eu coloco na boca como alimento, eu mastigo, tem um processo digestório ali, né? Quando cai no estômago, na própria saliva, já tem ação de enzimas. As enzimas, então, aceleram a quebra, né, de moléculas grandes em moléculas pequenininhas para a gente poder, então, absorver. Trocando em muito grosso modo, é a função das enzimas, tá? Acelerar as nossas reações. Então, a gente pode ter dois modelos aqui. Um que vai, então, né, desconstruir substâncias, como a gente está vendo aqui, ó, eu posso ter esse composto aqui, que a gente chama de substrato. Ao encontrar aqui, no caso, esses... Por que eu chamo, então, de aceleradora de reações ou reagente, olha esse produto, tá? Aqui no rosinha, ó. Eu tenho aqui, ó, entre esse pontilhado, uma energia de ativação, que sem a enzima, ela é alta, demora mais tempo para formar produto. E olha aqui a energia de ativação com a enzima. Eu formo os produtos muito mais rapidamente e com menor energia de ativação, porque eu tenho aqui uma enzima. Então, aqui, ó, esse espaço rosa aqui, ó, que chega até a ponta, no verde aqui não chega até aqui em cima, ou seja, a energia ela é menor, né? Porque eu tenho enzima, tá? Uma outra coisa importante para a gente relacionar aqui com as enzimas. Ah, eu tenho aqui vitamina C. Está aqui do meu lado, inclusive, minha vitamina C. Eu comprei hoje de tarde vitamina D. Eu como certo alimento porque tem tal vitamina, né? A fonte de vitaminas. Ah, mas também tem lá o não sei que é o composto quelado, que é magnésio. Isso aí tudo do conhecimento de mundo. Para que isso? Para auxiliar o funcionamento das nossas enzimas. E a gente chama isso de coenzima, quando o composto é orgânico, né, as próprias vitaminas, e cofator, quando é inorgânico, como magnésio, cálcio, enfim, que são íons, moléculas ionizáveis, que em contato com a enzima formam, né, ou seja, a minha reação, né? Então, a apoenzima inativa, em associação com a coenzima, que é o orgânico, ou o cofator, que é inorgânico, me forma, então, no caso aqui, a holoenzima, né? Formando aqui o meu substrato, tá? Enfim. Mais uma funçãozinha. Bom, pensei, então, em proteína. Proteína tem função de enzima. Proteína está na estrutura do corpo, como colágeno, como elastina. Tudo isso é proteína, né? E os carboidratos? Para que servem os carboidratos para o nosso organismo e para as células? Principalmente quando a gente fala em carboidrato, a gente lembra de energia. E realmente, né? Aqui os exemplos, ó, frutose, glicose e galactose são exemplos de monossacarídeos, ou seja, moléculas constituintes de carboidratos, né? E que a gente sempre vai lembrar, então, como substrato para produção de energia, né? Enfim, é o que a gente sempre lembra no conhecimento que a gente tem. Mas também alguns exemplos de monossacarídeos importantes aqui, a gente tem a ribose e a desoxirribose,
que são os açúcares encontrados nos ácidos nucleicos, que a gente vai ver também daqui a algumas unidades, tá? Para a gente diferenciar aqui as duas cadeias, tá? Eu tenho uma cadeia aberta e uma cadeia fechada, cíclica. Eu chamo essa aqui de projeção de Fischer, todas essas cadeias, e as de Howard, essas fechadas. Mas é a mesma coisa, isso aqui, ó, é ribose, mas isso aqui também, que está aqui embaixo. A mesma coisa que a desoxirribose, a frutose, a glicose e a galactose. Sendo que a gente chama, né, ou seja, o número de carbonos presentes nessas composições de monossacarídeos, quando são 5 eu chamo de pentose, por isso que eu tenho lá o açúcar do DNA que a gente chama de pentose, né, que é a desoxirribose, do RNA ribose, e aqui a hexose, porque tem 6 carbonos, frutose, glicose e galactose, que em combinação vão formar, esses últimos, os disacarídeos, né? Então eu tenho aqui um disacarídeo que é muito conhecido nosso como a sacarose, né? Que é o açúcar de mesa, que é a reunião de uma molécula de glicose e uma molécula de frutose, tá? A lactose, que é o açúcar do leite, que é também uma reunião de um monossacarídeo como a galactose e a glicose, aqui presente também, e a maltose, que é o açúcar do malte dos cereais, presentes, então, na fabricação de cerveja, nos processos fermentativos, como a glicose e a glicose, ou seja, 2 moléculas de glicose. A associação, da mesma forma como a gente viu lá nas proteínas, é por síntese de desidratação, né? Essa síntese por desidratação, ela ocorre quando a gente retira moléculas de água, então a gente está vendo aqui, ó, vamos dar um zoom melhor aqui, H2O, H2O e H2O. Eu tiro molécula de água, né? E faço uma ligação entre as estruturas monossacarídicas. E eu tenho uma ligação glicosídica. Glico lembra glicose, lembra açúcar, então eu estou falando de carboidrato, glicosídica. Por que que ela é do tipo alfa 1, 2 aqui, tá? Nós temos uma orientação para contagem de carbonos aqui, por isso esse número 1 e esse número 2. Na glicose, sempre vamos começar desse lado pelo número 1, e aqui no caso da frutose, o 1 está lá em cima, ó, e aqui está o 2. Por isso que é ligação alfa 1, 2. Por que alfa 1, 2? Porque nesse caso aqui, a hidroxila, de onde foi retirada, uma das hidroxilas que foi retirada a molécula de água, de hidrogênio para formar a molécula de água, ela está localizada do lado direito da molécula. Tá? Então, se eu deitar essa molécula de glicose, eu vou ver que tem um braço direito com uma hidroxila lá. Por isso é alfa. No momento que essa mesma hidroxila estiver, quando eu deitar a galactose, eu vou olhar do outro lado e está lá em cima, no caso, a hidroxila, eu vou chamar de beta, tá? Mas da mesma forma, ela é beta 1, 4, porque pela contagem, ó, a gente tem a galactose começa com 1 e a glicose é 1, 2, 3, 4, né? Como a gente viu ali no exemplo anterior, por isso beta 1, 4. E aqui para fechar, alfa 1, 4 na maltose, de novo, ó, esse hidrogênio aqui desse OH está para baixo, por isso é lado direito, então a gente chama de ligação glicosídica do tipo alfa, por isso 1, 4, por causa da orientação, da contagem, melhor dizendo, dos carbonos. 1 aqui nessa glicose, 1, 2, 3 e 4 aqui nessa outra glicose. Formei, então, a minha maltose. Tá? Enfim. E antes da gente passar para o nosso último grupo, né, que é são os nossos lipídios, tá, gente? A gente avançou um pouquinho em função do problema aí da sala. Eu gostaria só de fechar esse assunto aqui dos disacarídeos, pensando, então, no que acontece com a lactose quando eu tenho intolerância. Não precisa dizer quem é intolerante aí, né? Mas a gente sabe que existe a intolerância à lactose. O que acontece no indivíduo que é intolerante à lactose? Ele não tem ou tem uma expressão muito baixa de uma enzima que não quebra essa ligação glicosídica do tipo beta 1,4, tá? Que no caso seria a lactase, e aí o indivíduo, por não metabolizar a lactose,
ela acaba servindo de substrato para fermentações, para uma disrupção no balanço hídrico e eletrolítico em nível intestinal, causando, então, diarreia. E é o que a gente caracteriza, então, aí a doença, né? Ou seja, a intolerância à lactose. Tá? Então, só uma referência que a gente pode fazer aqui, referente ao que a gente já ouviu falar, o que a gente já conhece. Lembrando que isso aqui é conteúdo básico e ele corrobora para isso aí também. Esse conhecimento. E agora a gente fecha, a gente tem os 3 últimos slides, né? Prometo que vou ser bem breve. Repetir, por favor, a intolerância à lactose? A intolerância à lactose. Tá, vamos lá então. Obrigada. Intolerante à lactose é aquele indivíduo que ao ingerir leite, não se dá bem com leite. Tem diarreia, tem flatulência, tem desconforto abdominal. Por que que isso acontece? Porque essa ligação glicosídica, o nosso organismo, quando nós somos intolerantes, não é desfeita. Eu não consigo chegar nos constituintes menores, né? Lembra lá da ação das enzimas, para poder absorver a glicose e a galactose, que é o que o organismo precisa. Não tendo essa capacidade, esse composto aqui ele vai ser fermentado, ele vai, vamos causar uma espécie de uma bagunça em nível intestinal, puxando água, e aí a gente sabe que água demais nas fezes resulta em diarreia, fezes amolecidas. E é uma das características, então, que a gente tem aí para intolerância à lactose, tá? Inclusive, tem uma atividade para a gente fazer referente a isso. Melhorou, colega? Melhorou sim, obrigada. Professor. Nada. E vamos aos nossos 3 últimos, então, slides, tá? Que é referente, então, à última classe que a gente tem aqui, que são os lipídios, tá? Os lipídios, que a gente tem uma gama de exemplos. Eu trouxe aqui 3 exemplos, né? E desses 3 exemplos, obviamente, durante as aulas, na terceira aula que a gente tiver, que vai ser sobre membrana, a gente vai falar de novo sobre lipídio, né? Lipídio de membrana. Mas eu trouxe aqui para a gente confrontar essas 2 estruturas, tá? E que elas diferem pela saturação. Uma é saturada e a outra é... Uma é insaturada e a outra é saturada. Saturada, a gente analisa aqui as ligações entre as bolotinhas verdes, ou seja, os átomos de carbono, eu não vejo nenhuma ligação dupla. Ao passo que aqui, ó, quando ele é insaturado, eu enxergo ligação dupla. Essa é a diferença principal entre um óleo, ou melhor dizendo, uma gordura saturada e insaturada, tá? O estado da matéria, pensando aí na gordura, né? A gente tem a gordura, vamos lembrar da gordura de coco, da banha de porco, que se usava muito antigamente, e também dos óleos, óleo de soja, né? Ou seja, o óleo, enfim, de oliva, né? O azeite de oliva, são insaturados. Alguns são mais insaturados ainda, que são benéficos para a nossa saúde, né? Quando eles são benéficos para a nossa saúde, a gente já sabe, ó, esse azeite é muito bom, ele é poliinsaturado. Por que ele é bom, gente? Porque ele é amigo do corpo, tá? Ele é amigo do nosso organismo, mas o que ele faz, né? Ele é importante, gente, porque ele aumenta a quantidade de HDL, né? O HDL, que é o nosso colesterol bom, né? Que previne de uma série de condições que poderiam ser desenvolvidas pelo nosso organismo, como problemas cardiovasculares, né? Riscos cardiovasculares. Então, a prevenção não é cura, né? Esses óleos mais, vamos dizer, mais medicinais, eles são próprios para a prevenção de problemas cardiovasculares, justamente para evitar entupimento de veias e por aí vai, né? Então, comer óleo, ingerir gordura é importante? Com certeza, né? E se a gordura for boa, melhor ainda. E aí entra nessa carona o ômega 6, o ômega 3, né, que fazem bem, inclusive, para as estruturas corporais, tá? Falando ainda em exemplos de gordura, a gente tem aqui o colesterol. E o colesterol, a gente sempre lembra dele como um vilão, lá do HDL e do LDL, né? Como eu acabei de exemplificar. Vai ser a nossa última aqui que a gente vai comentar. Mas observem aqui a estrutura do colesterol, ó.
como é diferente do que a gente viu ainda agora, né? Então, para ver como o exemplo dos lipídios ele é muito heterogêneo. Mas ele não é de todo vilão. Observem aqui que a estrutura do nosso exemplar aqui, colesterol, tá? A gente chama de esteroide. Ele tem aqui, no caso, esses anéis, que a gente chama de A, B e C, né? Que é a estrutura do composto, e que ela pode ser observada em substâncias que são derivadas, né? Quem são essas substâncias derivadas? Mineralocorticoides. Quando eu tenho um mineralocorticoide, eu tenho um exemplo aqui que é a aldosterona. A aldosterona ela é um hormônio importantíssimo para o nosso organismo, principalmente para o nível renal, né? Ou seja, para a regulação fisiológica a regulação das funções dos rins, né? Enfim, é muito importante a aldosterona. Regular também a questão hídrica e eletrolítica é a função da aldosterona, tá? Outro exemplo que a gente tem aqui de derivados, ó, do colesterol por serem esteroides, glicocorticoides como cortisol, né? Corticosterona, principalmente o cortisol, que é o hormônio que dosa até em exame para ver os níveis de estresse fisiológico. Mas o que é mais importante, eu acho que eu deveria até ter começado a explicar justamente por eles, a gente tem o colesterol como um esteroide. E olha o que está escrito aqui, gente. Hormônios sexuais. E a gente lembrou de esteroide, sempre vem na cabeça a testosterona. Que a testosterona é um hormônio esteroide, né? Aí a gente vai lembrar de anabolizante. Ok, anabolizante é um esteroide? É. Mas o nosso próprio organismo produz esteroides, como a gente acabou de ver os exemplos, né? Então não é de outro mundo pensar dessa forma, né? Então essa estrutura ela se repete aqui, ó. Olhem aqui a estrutura da testosterona, também tem A, B e C e D como o colesterol. A progesterona, a androstenediona, que é um outro hormônio, né, que está relacionado com o ciclo, né, masculino, o estradiol da mesma forma, e aqui outras substâncias também, como sais biliares, que são derivados do colesterol, né, e a vitamina D. Principal fonte que a gente pode pensar em colesterol para servir, então, de substrato para a produção de hormônios, para essas funções? A gema do ovo. A gema do ovo ela é amarelinha, né, rica em gorduras e é muito rica em colesterol. Da mesma forma que as carnes, enfim. Muito bem. Falando em carne, falando em comida, vamos fechar então essa aqui explicação com o HDL e o LDL. Então, como é que eu consigo identificar, né, a High Density Lipoprotein, ou seja, a lipoproteína de alta densidade, como colesterol bom, ou HDL, e o LDL, como aqui no caso, uma lipoproteína de baixa densidade, que eu chamo de colesterol ruim. Gente, é assim, um mnemônio, nem um mnemônio, é uma regrinha, né? Que eu aprendi e nunca mais confundi um com o outro. Gente, H de herói, L de ladrão. Herói normalmente nos filmes são bons. Ladrão normalmente nos filmes são ruins. H de herói, bom. L de ladrão, ruim. Colesterol bom, HDL. Colesterol ruim, LDL. Por que que nós chamamos o LDL de colesterol ruim? Tá? Ele é considerado um colesterol ruim justamente porque é ele que se acumula principalmente nas nossas artérias, causando condições cardiovasculares ou então entupimentos de artérias em outros órgãos, que vão ter uma característica isquêmica, mas a maioria das vezes a gente associa o colesterol com infarto. Entupiu a artéria, não irrigou, no caso de sangue rico em oxigênio e nutrientes, o tecido cardíaco, ele acaba morrendo em função dessa condição. Ok. O que a gente associou lá com a gordura insaturada? Que ela é boa para o organismo, inclusive porque ela eleva o nosso HDL, o colesterol bom. Então, se eleva o colesterol bom, o herói, alguma função boa ele tem que ter para o nosso organismo. E qual é? É proteger o nosso organismo do LDL. Então, o HDL mais alto, né, no caso, ele vai lá na nossa artéria, onde tem o LDL acumulado, e vai mobilizar. Vai pegar como se fosse uma pazinha e, ó, sai daí, LDL. Raspa por dentro, vamos pensar assim, as nossas artérias.
E aí esse LDL solto na corrente sanguínea vai ser direcionado para o fígado, e no fígado nós teremos então a metabolização, né? Ou seja, exterminamos então com esse LDL. Então é essa relação que a gente tem no caso, né, com HDL e LDL. E obviamente que a gente tem aqui muitas outras substâncias formando então essa lipoproteína de alta densidade. Obviamente nós temos muito colesterol, né? Mas também outros componentes. E como eu disse, a gente na próxima aula a gente vai rever colesterol, né? Vai falar mais de proteína de membrana. Enfim, vai ficar as coisas um pouquinho mais claras quando a gente falar de membrana. Mas isso aí é daqui a 2 aulas. Falei semana que vem, mas não é. É daqui a 2 aulas, tá? Bom, gente, o que eu tinha para falar sobre o conteúdo, né? Tivemos essa pausa, já foi comentado, né? Então, eu abro agora para vocês a possibilidade de me perguntarem alguma coisa, né? Sei que já passou bastante do horário, mas fechar também com as nossas perguntas iniciais. Se vocês foram capazes de reconhecer as estruturas químicas que compõem as células. Essa pergunta a gente consegue responder quando vem já na minha mente. O Nicolas falou em água. Ele falou em alguns átomos lá, que eu não entendi muito bem, mas depois eu vou ler lá no polígrafo, né? E falou muito em proteína, carboidrato e lipídios. Isso está nas células. Então, tu já é capaz de reconhecer que nas células nós temos essas estruturas químicas. E se vocês conseguirem descrever algumas, não todas, né, mas as funções para algumas dessas estruturas, eu também já vou ficar bem satisfeito. Quando vocês, por exemplo, lembrarem de proteína e pensarem, uma função para a proteína, falada na aula, é enzima. Então, a enzima que acelera a reação é uma proteína. Demos uma função, né? Lá no caso da lactose, da glicose, né, que são vamos dizer, os carboidratos falados para a nossa função energética. Bom, eu preciso ingerir carboidrato para função energética, inclusive alguns podem causar até problema, como a gente viu aí a lactose, e aqui no caso a função do LDL, do HDL, dos ácidos graxos insaturados como benéficos, a gente também já pensa em funções, né, para essas estruturas que compõem as nossas células, tá? Então, se vocês conseguiram fechar esse raciocínio comigo, nós chegamos no nosso objetivo para esse momento, tá bom?